Fala, osneiros, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos com Lucas Milato, que por sinal adora esse nome, já falei, carnavalesco da Unidos da Ponte, para dar informações do Carnaval 2020 e fazer aquelas perguntas que todo mundo tem vontade, mas não tem coragem. Calma. Coragem você tem bastante, né? Falou super bem do meu enredo. Conversaremos sobre isso depois. Não, vamos começar aqui. Agora, neste momento. Vamos começar leve. Idade, de onde vem Escola do Coração? 23. Então, quando eu comecei quando eu decidi, né, trabalhar com o carnaval, eu tive que me tornar mais imparcial, né? Então, hoje eu não tenho uma escola do coração. Mas você aprendeu ou você está dizendo isso por modos? Não, é complicado. Não, hoje eu não tenho assim uma escola de coração. Óbvio, eu tenho a minha escola da minha cidade. Por incrível que pareça, sou de Belfor Roxo, inocente, sempre mexeu comigo. Mas hoje eu sou bem imparcial em relação a... Alguém citando uma escola da Série A. Exato. Inclusive, quando eu era mais novinho, né, me perguntavam qual a sua escola? Inocente. Não, mas é a sua escola mesmo, a do especial. Eu falei, não, minha escola é isso. Inocente. Mas hoje eu sou bem imparcial em relação a isso. Legal. Já respondeu um pouco, né? E de onde veio, onde começou, primeira ligação com o carnaval? Então, eu não tive influência familiar nenhuma, mas eu sempre gostei muito. Nasci. Sempre. Nasceu, a primeira palavra que falou. Samba. Quero ser carnavalesco. E aí eu sempre gostei muito de carnaval, só que por não ter influência familiar, por ser muito novinho, eu nunca consegui estar diretamente, né? Assim, não conseguia ir às quadras, não conseguia ir nos ensaios. E aí um belo dia eu falei, não gente, eu não vou mais ficar só assistindo desfile só na época do carnaval. Aí eu entrei no Google, nosso amado Google. Maravilhoso. Pesquisei, lembro disso como se fosse hoje, pesquisei jogos de carnaval. Na ilusão de achar algo. E achei o carnaval virtual, que não é um jogo, né? É uma grande brincadeira. Hoje em dia tem uma dimensão muito grande. Sim, muitos vieram de lá. E aí, eu vim de lá, inclusive. E inclusive a primeira escola que eu fiz no virtual foi com o Guilherme. A gente desenhava juntos uns desenhos catastróficos. Meu Deus do céu. Mas nos erros que a gente cresce. Esses desenhos. E aí, a partir do carnaval virtual, me descobriram e... Que legal. Daí, e muitos estão começando por lá agora. Sim. Né? Muitos que eu hoje que já estão aqui começaram no virtual. Sim. O Guilherme tem não sei se você conhece, ele está em São Paulo hoje, o André Rodrigues, que foi um grande... Se não me engano, o Marcos também, hein? Sim, o Marcos Ferreira. Marcos Ferreira. Era de uma outra liga aqui, mas era do virtual também. O Gabriel e o Léo. Lá é principalmente o desenho, né? Não só o desenho, né? Tem a questão mas da criação principalmente, também, né? ali tem as maquetes, né? Eu acho que ali dá uma visão muito interessante do que você realmente vai fazer em formato Porque lá a gente real. não tem limitação financeira, né? E não tem presidente falando para você fazer certas coisas que você não quer. Eu acho que hoje o que atrapalha muitas escolas de serem campeãs é ter uma diretoria que fica impedindo o artista de trabalhar ou quer enfiar coisas para o artista fazer e não tá na inspiração dele. A arte nada mais é do que inspiração, né? Se a gente não tá, não acontece. Subir com a ponte para Sapucaí e não ficar, foi uma decisão sua ou foi uma decisão da escola? Na verdade foi um acordo, assim, não foi uma imposição minha nem da escola. Nós tivemos conversas, a gente começou a desenvolver o enredo, inclusive, já seria oferendas. Só que a gente teve algumas divergências de ideias, de opiniões, e aí nós preferimos não continuar naquele ano, mas que tudo poderia certo. Voltar, né? O relacionamento com a escola ficou... limpo, né? Sim, não saímos brigados, nem eu com a escola, nem a escola comigo. Por isso estou aqui hoje, inclusive, né? Sim. Eu acho que na verdade tudo tem seu momento. Se não aconteceu naquele momento é porque não era pra ser. E é isso aí. Você falou uma frase que eu sempre falo, parece que você me ouviu em algum lugar. E eu ia terminar dizendo que se houve algum acordo, porque teve uma escola da Série A que fez isso. Ela subiu, aí ó, vamos deixar você em pausa porque a gente tem que manter, mas você volta no ano seguinte. Então às vezes as escolas fazem isso até para exige aquele nome mais forte para levar a escola para ficar e depois, né, ela poder arriscar. Não teve isso, foi natural mesmo, né? Até porque os meninos que foram são novos também, não tem
Foi a estreia deles na faculdade também. Sim. Belíssima estreia, por sinal. Sim, Infelizmente a gente não vai ter eles, né? Pois é. Porque eles saíram, nos abandonaram, fugiram da gente. Mas sucesso, eles estão na Uruguaiana também. Vamos então entrar num ponto polêmico? Vamos, parte boa, inclusive. Eu gosto. Estou com as minhas luvas de ringue ali. Não tem problema, a gente usa. Gente, quando divulgou o enredo, eu e o Guilherme, a gente recebeu muito bem, com um enredo amplo, um título amplo, né, que dá realmente muita coisa, né, Elas da Eternidade, muita coisa, você poderia colocar muita coisa, e me agradou de certo modo. Só que quando você deu entrevista a um veículo, a gente sentiu você muito confuso. Você não soube explicar aquilo pra gente e a gente ficou assim, gente, o que ele vai fazer? O que será que vai acontecer? Saiu a sua sinopse, a gente analisou aqui na Osner e todos, né, entraram no consenso de que realmente estavam muito confusos. E eu particularmente achei que estava uma salada de frutas. Agora, sua oportunidade de não xingar. Adorei, falaram super bem. Mas tem gente que nem vê. Não, eu assisti, porque quando falam bem, ninguém te manda, mas quando falam mal, todo mundo mandou. Não, a gente manda sempre, bem ou mal, a gente tá mandando pros carnavalescos, né? Mas assim, seu momento de nos esclarecer, porque já passou muito tempo, então agora você já tá namorando mais, né? E a arte é esse processo, de repente no início a gente tem a ideia e a gente filho, vai né, namorando aqui. Então nos explique, qual é a ligação da Eternidade com o sambista nesse enredo? Então, vamos lá, do início, né? Na realidade, o enredo da ponte, ele disserta sobre a relação da humanidade com a eternidade, certo? E como a gente vai... O que a gente vai utilizar para dissertar sobre essa relação? Primeiramente, a gente começa com um homem descobrindo o conceito da eternidade. Como ele descobre esse conceito? A partir da admiração que ele tem por coisas que de certa forma ultrapassam. Os astros, os deuses, coisas que o sobressaem, que duram mais que ele. O início da semana. Sim. Ele tomando consciência desse conceito da eternidade, ele passa a desejá-la. Consequentemente, vai atrás dela. E aí a gente apresenta as formas que o humano buscou de se eternizar. Fonte da juventude, a comida dos deuses, o próprio pacto com o diabo. Enfim, não vou dar muito spoiler. Mas é um outro ponto que a gente entra. Essa tentativa do homem de se eternizar, de buscar essa imortalidade física. Sim. E quando ele chega à conclusão que ele não vai alcançar essa imortalidade física, por mais que ele tente alcançar a fonte da juventude, ele nunca vai encontrá-la, mesmo que fique de semente, ele chega à conclusão de que existem outras formas dele se eternizar. E uma delas é o legado que você deixa. E aí a gente entra nesse outro ponto, que são as pessoas que se eternizaram pelo legado que deixaram. Tanto pessoas quanto lugares que até hoje estão aí. E o último setor, o final, a gente encerra justamente com essa ligação com o samba, que é quando a gente apresenta para nós sambistas o samba é a nossa eternidade, a nossa eternidade é o samba. Sim. Então, principalmente nesse momento, né, caótico que a gente está vivendo, a gente achou essa ligação muito condizente, muito... Com certeza. Que inclusive foi o norte, né, do nosso enredo. E a gente finaliza justamente com essa relação do samba com a eternidade. Nós sambistas, esse alerta, né, pra gente tratar o samba como um universo nosso. Sim. Afinal, que hoje nós estamos aqui e amanhã alguém que está lá vai lembrar de nós. Exato, que não é simplesmente você fazer hoje aqui, é você fazer, mas deixar uma lembrança, exato, exato. Sim. Se você tivesse feito desse jeito na sua primeira entrevista... Mas então, não, vamos lá, agora é um ponto importante que eu vou te dizer. O enredo da ponte, se você reparar, ele tem uma veia poética muito grande. Muito forte. Então é um enredo que, acima de tudo, um dos principais focos dele é te propor uma reflexão. Então é um enredo que você não é para você ler uma vez e você compreender naquele momento. Você vai ler, você vai reler, você vai entender, vai estudar, você vai fazer as perguntas que o enredo implicitamente te faz. Sim, sim.
E é isso, é essa a ideia. Realmente não é uma sinopse com uma leitura muito clara. Tanto é, não sei se vocês leram, que eu acho que só, não sei se todos os veículos divulgaram, mas a gente divulgou a sinopse, a gente divulgou uma setorização que tinha um texto mais... explicativo. Sim, não era um texto poético, era um texto mais técnico. Sim, mas aí a gente não viu. Pois é, mas depois você joga lá, ó, no nosso amado Google, que tem a sinopse, tem uma pegada engraçado poética que a mídia, porque a OZ ela não faz essa divulgação de texto, né? A gente até quer fazer um trabalho mais forte no site. Só que eu estava até criticando com os meninos da Vigário que a mídia ela ignora muito a Série A em muitos pontos, né? Principalmente nessas horas. Porque se fosse uma escola do grupo especial mas que tivesse feito, mas não divulga na mesma intensidade. Sim, não. Isso daí sem dúvida. Mas nós divulgamos a sinopse, tinha esse texto extremamente poético que foi feito, foi propositalmente feito para tentar esclarecer para quem estava com alguma... O texto ele tinha essa veia poética, principalmente para a gente atingir esse nível de poética no samba, que graças a Deus nós conseguimos. Então, mas também a gente sabe que nem todo mundo tem essa capacidade poética de compreensão. Isso não é algo ruim, porque há pouco tempo eu também não tinha uma leitura poética tão apurada. E aí nós divulgamos esse outro texto da setorização, que é um texto mais técnico, mais explicativo. Mas na sinopse eu falei que poderia render uma excelente edição, você deve ter lembrado. Porque eu entendi, mas eu acertei. E deu um samba bom. Deu, eu só não gostei das alterações. Mas você não tem nada a ver com isso. De certa forma, assim, cara, na verdade as alterações de samba é um consenso que a escola tem. Não é uma pessoa que bate o martelo. Até porque o samba, ele te conta um enredo. Então não tem como alterarem o samba sem consultar o carnavalesco. Foi um consenso que no final vai dar certo. Tomara. Porque foi justamente o que eu falei. O enredo da ponte, ele tem aquele suspiro de saudade, de lembrança, sabe? E o samba era assim, ele era esse suspiro, essa coisa gostosa de lembrar de algumas coisas boas. Mas continua sendo. Mas aumentou o tom de uma forma que você tira esse suspiro. Você precisa pensar o samba, óbvio, para uma audição aqui no seu dia a dia, mas você precisa pensar nele na Sapucaí. Então tem essa questão também. Você não pode ir com um samba absurdamente melódico, poético, que vai chegar na Sapucaí e vai arrastar. Eu não vou nem entrar nesse mérito porque não tenho... É isso que eu tô falando. Sim. Conhecimento técnico para falar disso, mas assim, com um pouco que eu tenho, eu compreendo essa necessidade de fazer determinadas alterações. Mas de fato vocês têm uma obra acima do que se esperava, né? Já que... Olha, meus amigos, isso é um milagre, tô falando bem. E eu gosto desse suspiro, né? Ele é uma coisa gostosa de lembrar coisas boas da vida, né? Eu vivo fazendo isso. E é bom, hein? Dizem até que é uma terapia, lembrar de coisas boas da vida. E aí a gente entra justamente nesse assunto do samba. O samba encomendado atendeu às suas expectativas? Sim, total. Você alterou alguma coisa antes de ser divulgado para a mídia? Porque tem, né? Foi uma alteraçãozinha bem pequenininha assim na letra, mas bem pequenininha assim. Mas óbvio, já chegou já do jeito que você queria? Sim, já chegou aprovado. Ele conta o enredo da forma que você vai descrevê-lo, né? Sim. Inclusive foi... Eu vi algumas críticas que disseram isso e eu concordo plenamente. Facilitou muito a compreensão do público do enredo. Uma galera que teve uma dificuldade maior. Eu falei isso. O samba muito mais fácil. Mais direto. Eu acho que até da forma que você explicou, sim, é uma turma, a gente até falou lá no vídeo da ponte, e uma turma nova, tem muito nome ali meio apagado, né, da mídia, mas a gente fez questão de falar porque teve gente aí que encomendou samba com grandes compositores e não chegaram nem perto da obra da ponte. Eu cheguei a comentar que o samba da ponte ficou muito mais claro, e a forma como você explicou agora no vídeo, agora todo mundo pegou a sua linha de raciocínio. Se quiser. A gente queria entender a sua linha de raciocínio. A ideia é justamente essa, sabe? Quando você propõe fazer um enredo que te faz refletir,
você vai namorando ele, você vai tendo Mais simpatia, mais Exato, empatia. e a ideia era justamente essa, você conhecendo o enredo aos poucos, você compreendendo o enredo aos poucos. E essa conclusão final vai ser lá na Sapucaí, que todo mundo vai entender tudo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E comissão diferente, tá tendo conversa, tá tendo influência. Como assim? Porque geralmente carnavalesco, pelo menos alguns, não se metem em comissão de Não, eu frente. me meto, lógico. Oxe, que ideia. Gente, Mas não eu quer tenho, nem uma, ver. eu tenho uma relação bem boa com os coreógrafos. Eles trabalharam comigo na Intendente já. São incríveis, são os queridos. E a gente tem uma troca muito boa. Isso é bom, né? Sim, Porque, volto a repetir, vocês vão ouvir muito eu falar isso, 2019 foi um desastre de comissão de frente. E a gente percebeu que as escolas que tiveram boas comissões de frente foram beneficiadas nas outras notas, porque já te empolga, o povo já levanta, já quer saber o que está acontecendo. Quando a escola tem uma cabeça de desfile boa, ela já... Ajuda muita coisa. Então eu estou perguntando para os carnavalescos justamente porque a gente viu uma escola grande da elite que o elemento alegórico atrapalhou muito Sim. a comissão de frente. Eu ouvi falar que quando chegou, que legal, começou a chover. Quando chegou ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer com isso? E isso é muito ruim. Porque atrapalha tudo, não atrapalha só o coreógrafo, os dançarinos, eu acho que atrapalha a escola inteira, né? Porque o resultado não fica bom, acaba atrapalhando o casal de mestre com a bandeira que vem depois. Então assim, eu estou perguntando justamente para saber se as escolas estão preocupadas em não repetir, né, essa coisa que não foi muito positiva esse ano, né? E foi em grande maioria mesmo. Apesar da Ponte ano passado ter apresentado uma comissão que eu achei bastante curiosa, e até hoje eu quero saber quem estava empurrando aquela obra. Que até hoje eles não liberaram nenhuma informação sobre aquilo, né? Dava até um pouquinho de medo na gente. Então, a gente vê a mídia um pouco calada quando se fala de Unidos da Ponte. Talvez seja uma das escolas que eu menos vejo informação na internet em si. Porque todo mundo está passando dificuldade, né? Tá muito difícil de fazer carnaval e a gente escuta sobre muitas escolas, mas da Unidos da Ponte a gente não escuta muita coisa. A que pé está o barracão da Unidos da Ponte hoje? Então, o desfile, o projeto da Ponte, ele é um projeto consciente, ele é muito consciente. Desde o início ele foi um projeto pensado com essa consciência dessa situação caótica do carnaval. Então assim, óbvio, mesmo tendo um projeto consciente, a gente está tendo dificuldade. Mas por ser um projeto mais consciente, a gente está com uma tranquilidade. Não, desculpa, tranquilidade não tem como, né? Mas, eu já ia consertar, mas que bom. Mas assim, é um projeto tranquilo. A gente já sabia da situação, é uma situação caótica, ainda é, mas tá caminhando. Óbvio, o barracão é uma situação mais crítica, mas já tem outras frentes adiantadas. De 0 a 100%, contando com fantasias e alegorias, quanto que você dá? Ai, não vou falar, né? Não, brincadeira. Tá... Não, assim, em relação à fantasia tá bem encaminhado. O mais preocupante é o barracão, são os carros. Mas pra todo mundo. Mas tá começando a caminhar também, exato, não tem uma escola não. Extremamente adiantada. Aqui mesmo? Sim, não a gente tem consegue escola tão adiantada. A gente consegue observar essa... É inclusive bem estranho, né? Porque... Virador. Mas a Virador a gente já comentou que é uma escola à parte. Totalmente contrária a tudo que tá passando, Mas assim, no conjunto tá caminhando bem. 2:30 da manhã, e essa foi a incrível entrevista do Lucas Melato. Ele é um cara sensacional, foi prontinho pra briga, e são essas pessoas que eu admiro, porque eu acho que se você não concorda com a Osner, venha debater com a Osner, né? A gente deu oportunidade para todos os carnavalescos e um que aceitou, mesmo com as críticas que recebeu, foi o Melato, e foi muito bom, sabe? E agora eu digo para vocês que eu entendo muito o enredo da Ponte, baseado no que ele falou, na cronologia que ele falou. A bateria acabou,
né? E a gente teve um probleminha com o restante da entrevista, mas ele disse que o barracão da ponte é um barracão real. O plano foi seguido de acordo com o que a ponte teria de financeiro. Então ele falou que o projeto ele foi desenhado, estruturado, baseado naquilo que se tinha financeiramente, e que a gente vai ver uma ponte dentro das possibilidades que ela tem. Que ele fez um projeto já ciente do que a ponte teria. E que estava num andamento bom e nada que se preocupar, né? Apesar da crise e de toda a dificuldade que a gente já sabe. E foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer. Curta, compartilha, me siga no Instagram se você gosta de mim. Siga a Osner também no Instagram. Siga o Lucas também no Insta. Vou deixar a rede social dele. E até o próximo vídeo, porque ainda tem entrevista e tem muitas entrevistas. Beijo!